capítulo 4, versículos 1 a 42. Assim, quando Jesus soube que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, ainda que Jesus mesmo não batizasse, mas os seus discípulos, ele deixou a Judéia e partiu novamente para a Galiléia. E muitos dos samaritanos daquela cidade creram nele por causa da palavra da mulher que testemunhou. Ele me disse todas as coisas que fiz. Os samaritanos então vieram até ele, rogando-lhe para permanecer com eles. Permaneceu ali até 2 dias. Muitos mais creram por causa da sua palavra. Diziam à mulher: não mais por causa da tua fala, cremos por nós mesmos, porque ouvimos e sabemos que é verdadeiramente o Salvador do mundo. A gente trabalhou essa primeira parte, a gente foi até a questão da água viva. Eu me lembro da gente ter falado que Jesus tinha um diálogo todo espiritual, enquanto a mulher entendia tudo de modo material. Quando os discípulos chegam também aqui, eles compreendem a fala de Jesus também toda material, porque Jesus fala que se alimenta dessa boa nova. Ele tem um alimento que é diferente, porque ele ficou feliz quando a mulher compreendeu, porque ele se anuncia para ela como o Messias, e ela mostra que ela conhece as Escrituras também. Mas há uma divisão dos samaritanos com os judeus. Houve uma dissensão, uma separação nas 12 tribos de Israel, que são os descendentes de Jacó. Essas 12 tribos se separam em dado momento, vira a tribo de Judá para um lado e as outras 10 tribos vão formar o que seria então a Samaria. Essa localidade geográfica ela foi muito afetada pelas guerras, pelas conquistas, pelos reis daquela época que vinham e tomavam o lugar, assim como na Judéia também. Então, acontecia muito daqueles que venciam a guerra vinham ocupar o lugar. Eles tinham uma estratégia. A estratégia de guerra naquela época era assim: conquistei a sua terra, como é que eu faço para administrar, já que eu não vou estar direto na sua terra? Então o que eu fazia? Eu pegava uma parte das pessoas que estavam nessa porção geográfica e levava para uma outra distante, onde a gente havia também conquistado. Pegava aquelas pessoas que estavam lá e trazia para cá. Qual a finalidade disso? Eu não sei seu costume, não sei como é que você cultua a sua religião e nem sei falar a sua língua, não falo fluentemente a sua língua. Então essa mistura fazia com que tivesse a desconfiança, não havia união e, portanto, eles, enquanto comunidade, não formavam o seu próprio exército para se insurgir contra aquele conquistador. Então era uma forma de ajuntar escravos numa mesma localidade, mas cada escravo vindo de uma região. A Samaria, ela foi formada dessa maneira, ela foi reorganizada popularmente, geograficamente, ela foi reorganizada. E nesse sentido, vindo pessoas de várias localidades, é fato que cada um iria trazer o seu credo, o seu próprio credo. Os samaritanos, por conta dessa divisão, eles permitem um sincretismo religioso, permitem a adoração dos bezerros de ouro, permitem a adoração daquelas imagens que eram feitas e vendidas à época dos pequenos deuses, chamados penates, que eram os deuses que as pessoas tinham em casa. Então cada família adorava um deus, que era o deus familiar. Hoje que nós falamos dos espíritos familiares, né? Mal comparando, eles tinham isso, só que eles compravam suas imagens, tinha lá os seus altares. Mais tarde nós chamamos isso até de oratório dentro de casa, né? Eu lembro do meu pai falar isso. Essa passagem de Jesus, ela é muito rica em informações e daria para a gente fazer aqui vários encontros. Vamos pegar desse encontro essa conversa de Jesus com a mulher samaritana, em que ela percebe nele um profeta, porque ele fala coisas da vida pessoal dela. A pergunta é: será que Jesus realmente estava falando de coisa da vida dela? A princípio sim, porque ele acerta. Ele fala, né,
que ela já estava com o quinto marido e esse não ia dar certo, esse casamento, que ela ia ter um sexto. E no segundo registro de Reis, falando dessas conquistas, de como é que se davam as coisas nessa época, em 2 Reis, capítulo 17, versículos 24 a 28, nós vamos conhecer a Samaria reorganizada, que vai se referir a essa passagem que nós estamos vendo no encontro de Jesus com a mulher samaritana. Geograficamente, a Samaria ficava próxima de um lugar onde viviam muitos leões, né? Então, vai acontecer um fato muito interessante. O povo da Samaria tinha desavença com os judeus, por conta da separação das 12 tribos de Israel. Com a manutenção da identidade dos judeus, que Jesus fala aqui, os judeus se mantiveram com a sua identidade desde o patriarca Abraão. Essa informação que ele está nos trazendo para quem lê as Escrituras. Os samaritanos perderam essa identidade devido a esse modelo de conquistas que a gente acabou de falar, da escravização de povos. E é interessante dizer que se moldava misturando essas pessoas vindas de várias regiões, mas tinha uma liberdade de culto. Todo mundo podia cultuar o Deus que quisesse, não tinha problema. Cada um ia lá e montava o seu templo, era permitido. Qual era a dependência então? Se eu sou escravo, eu dependia como? Dependia economicamente daquele que era o meu escravizador. Então, ao mesmo tempo que você tem uma liberdade de culto, você tem uma dependência econômica da sede daquele império que conquistou. E aí eu disse para vocês que lá ficava próximo de um local onde viviam leões, de fato. Tinha uma savana por lá e muitos leões. Por algum motivo, os leões invadem a Samaria. Esse registro histórico está em Levítico, na Bíblia, em Levítico, né? A gente lembrando aqui que a gente usa a Bíblia do peregrino. Então, o Levítico vai nos trazer essa mensagem no capítulo 26, versículos 21 a 22, da invasão na Samaria de leões. Então, de fato, a Samaria foi invadida por leões. O que eles pensaram na época? Eles pensaram que era um castigo de Deus. Tudo é castigo de Deus. É interessante, né? Até hoje, as pessoas culpam Deus das coisas que acontecem e não culpam a maldade. Se eu penso em Deus como uma imagem e semelhança minha, então eu acho que Deus tem todos os defeitos que eu tenho. Então, se eu sou irado e eu castigo os outros, Deus também castiga. O leão movimentava lá, eles achavam que era mau agouro. Então tinha essas especulações agourentas. E os samaritanos, inclusive, receberam um apelido. Chamava os convertidos do leão. O que acontece? Se é um mau agouro, se é um castigo divino, o que nós vamos fazer para entrar numa relação com Deus e então vamos pacificar o negócio? Deus está irado com a gente, como é que nós vamos acalmar? Várias eram as formas. Como eles pensavam a figura divina. A forma humana era traduzida para a forma da divindade. Então a divindade, ela tinha hábito, a divindade tinha os seus próprios rituais, a divindade tinha costume. Todas as divindades ali foram pacificadas, porque são vários deuses, eu não sei qual Deus que está nervoso, então eu preciso pacificar. Não era um Deus único. Deus era quase que gente, ele só não tinha corpo. Todo Deus, então, como a gente falou, tinha seus próprios hábitos. Eles buscavam, então, os deportados. O sacerdote vinha para ensinar as pessoas como é que ela devia realizar o ritual. Então, contada essa história, a gente volta, então, agora para seguir a nossa história aqui. O que pode significar isso? Como é um discurso espiritual, Jesus realmente vai falar algo para ela vai dizer, olha, esse cara é profeta, porque ele está realmente falando de coisas da minha vida. Ele está falando que tantos esposos que eu tive,
que agora eu realmente não estou com esposa nenhuma, mas que eu vou ter outro, porque meio que ela podia estar dizendo assim, estou vivendo meio que num concubinato, numa sociedade ali, que a pessoa, nós não estamos morando junto ainda, mas, né, assim, de fato, para a sociedade, mas já estamos começando ali um novo casamento. Ela já estava na próxima tentativa. Ele vai dizer, esse ainda não é o certo. Jesus vai falar do hibridismo de raça, vai falar das religiões, vai falar dos 5 maridos, são, que a gente falou, os cultos introduzidos na Samaria, como a gente falou aqui em 2 Reis, e o 6º marido é que ela não está regularmente casada, né? Por quê? Porque continua com o sincretismo religioso. O que é o casamento para aquela cultura? A aliança. Por isso que você já ouviu, quando frequentou, por exemplo, lá no catolicismo, falar da nova e eterna aliança. Porque você tinha a antiga aliança, o Antigo Testamento, e depois você tem uma nova aliança, que é aquela aliança trazida por Jesus. Qual que é a novidade que Jesus traz? Novidade é que Deus é Pai. Essa era a novidade, porque até então o reino dos céus era tomado pela violência. Por isso que eu precisava pacificar a minha relação com Deus. Por isso que Deus vivia numa jurisdição. Por isso que se eu invadisse ou se eu fizesse qualquer coisa diferente, eu era castigado por Deus. Porque eu colocava em Deus todas aquelas formas humanas. Morfologicamente existia um Deus, ou seja, morfológica de forma. A gente desenhava uma forma para ele. E Jesus fala assim, Deus é Espírito. Mas além disso, Deus não é esse irado, Deus é Pai. Essa é a novidade. Então tem os cultos idólatras. Esses cultos idólatras, na fala de Jesus, é que é um matrimônio ilegal. Porque eu preciso me vincular a Deus, mas de corpo e alma, sem ficar misturando. Deus é adorado em espírito e verdade. Se a verdade aqui é a verdade do sentimento, não adianta eu ficar aqui também querendo mesmo adorar por dentro, mas só estou fazendo mal para os outros, não é? Falando do Messias de arma na mão, esse não é Jesus. As divindades pagãs, adoradas pelos estrangeiros, foram transferidas para Samaria. Em 2 Reis 17:30, vai falar que eram 7 divindades e não 5. E muita gente vai dizer assim, nada, esse discurso de Jesus aí não tem nada a ver não. Jesus está falando da história da Samaria, a gente acabou de contar a história dos leões, ele está se referindo praticamente a isso, e dizendo que essa é uma história que você pode ir lá e perceber, saúde, que não seja coronavírus. A história, quando vai nos trazer informação, você vai pesquisar a história, você vai verificar que em 2 Reis, aqui na Bíblia, vai tratar no capítulo 17, versículo 30, que são 7 divindades. Localidades. Cuta, Babilônia, Ava, Amate, Sefarvaim, localidade. Quem que eles adoravam? Nergal, Sucote, Benote, Nibás, Tartaque, Azima, Adrameleque e Anameleque. Só que aí quando você vai para a história, você vai perceber que Adrameleque e Anameleque, na verdade, é uma adoração ao deus Moloque. Moloque. O nome ali pode ser um nome diferenciado, mas a adoração é para o deus Moloque. O culto ritual é o culto do Moloque. Por exemplo, como é que nós vamos pacificar nossa relação com Deus agora do ataque dos leões? Vamos oferecer criança queimada. Então essas duas. Então percebe que são duas para um Deus, Moloque. Então eu já tirei da ideia dos 7, 2 e aumentei 1. Isso era os judeus que adoravam isso? Não, isso é os samaritanos. Os judeus adoram o Senhor de Israel, o Senhor do mundo, do universo. O samaritano é que tem o sincretismo. E esse sincretismo nasce na divisão das 12 tribos. Os judeus ficam para um lado, 2 tribos, certo? E 10 tribos vão criar Samaria. E aí tem o sincretismo religioso. E isso, por conta dos ataques, das conquistas, nós vamos ter um momento na história em que a Síria vai invadir a Samaria. Nessa ocasião,
você vai ter a notícia de 7 deuses que eram adorados por 5 regiões que foram alocadas na Samaria. Esses é que ficavam nos oratórios que você falou. Exato, nos templos, né? Nos templos. Oratório é o nome mais atual, né? Mas nos templos e tal. Que poderia ser em casa ou poderia ser mesmo templo sagrado. Que hoje a gente chama de igreja, enfim, né? Vários nomes aí. Os templos, diversos templos, né? Então, resumindo aqui... Isso era muita gente. Opa, porque são milhares de pessoas que são alocadas de um lugar para outro, né? Milhões, milhares de pessoas. Então a Samaria ali era uma comunidade com muita gente e facilitava então o conquistador, porque eles custavam a entrar em amizade, porque o costume, o hábito é que faz a gente cultivar uma amizade. Então, quando você é diferente, por que nós estamos vivendo uma polaridade política hoje? Por conta de ideologias distintas. E aí, a ideologia está afastando a fraternidade. A gente não consegue respeitar o outro. Isso é na política. Na religião, no mundo, por que a gente está vendo acontecer tanta situação antifraterna, nada solidária? Por conta da ideologia, do hábito, do costume que separa. E isso é um atavismo que já vem desde o primitivo. Aqui nós estamos contando essa história. 5 divindades, que é o que Jesus está dizendo. Assim, você está no 5º casamento, indo para o 6º e está adorando errado. Porque você continua no sincretismo religioso. O que ele está dizendo é que você tem que adorar a Deus em espírito e em verdade. Então você tem que seguir o caminho reto, o caminho correto e adorar um só. No mundo de hoje, nós estamos tendo a atitude da mulher samaritana. No mundo de hoje, nós estamos repetindo situações atávicas que nós temos desde a época primitiva. Significa que nós estamos a passos lentos. Dentro do Espiritismo, nós conversamos agora, antes de começar, tem gente disseminando que aquele que tem uma linguagem chula, um comportamento insinuoso, sexual, baixo, vulgar, que é mau, que é homofóbico, que é racista, que ele seria a representação de um justo, de um que viria com uma espada, e que, enfim, passaram essa ideia, votaram nessa pessoa. Tem espírita que fez isso. Estou questionando, para mim pouco importa a sua escolha, o que não pode é vincular a doutrina nisso, e ficar mentindo para os outros. É porque não entendeu. Isso é sincretismo. Porque nós estamos adorando pessoas morfológicas enquanto Deus é espírito. Deus não legou o destino da humanidade para a mão humana. O único humano que passou na Terra que tem os destinos da humanidade terrestre nas suas mãos é Jesus, que é o Espírito que governa o orbe. E no fundo nós temos que adorar em espírito e verdade Deus, que não legou para ninguém os nossos destinos. Nós não temos que ficar aí achando que vai ter heróizinho, não. Não tem herói. Heróis somos cada um de nós que temos que mudar pensamento e sentimento, né? Bom, vamos voltar para a história dos leões, porque senão a gente perde aqui. Essas 5 regiões, habitando a Samaria, adoram 7 divindades, que historicamente nós vamos perceber que na verdade são 5 divindades, e eles também adoravam o Senhor, mas não em espírito e verdade. E aí, é o Senhor que está nervoso, brabo, né? Brabo, não é bravo não, viu gente? Brabo, com aquela brabeza, e mandou o leão para cá, para destruir a Samaria. Né? Então vamos pacificar nossa relação com Deus. Qual que é a solução do Deus do rei da Síria, né? Traz os sacerdotes, vamos pacificar, que era o objetivo de os sacerdotes voltar a morar na Samaria e ensinar a maneira correta de servir o Deus da terra, né? Esse sacerdote habitou Betel, ensinou como temer ao Senhor para aquele pessoal, como realizar a ritualística. Então esse é o 6º marido, mas que a adoração não está correta, porque eles continuam servindo às outras divindades, né?
Então eles ensinam, o sacerdote vem, habitou Betel, ensinou como adorar, pacificou a situação. Mas cada nação, como a gente falou, fez os seus próprios deuses, colocou nos seus santuários, que é essa palavra que a gente fugiu aqui agora, eu até brinquei usando oratório hoje na atualidade, né? Os samaritanos tinham feito. Aí eu também mencionei que os registros científicos, arqueológicos, as notícias históricas fora da Bíblia ficaram com as 5 divindades, porque não encontraram registros para as outras divindades. Então Jesus, na conversa com a samaritana, está certo, porque a ciência não comprova essas divindades que são faladas, que tem ali essas histórias da Bíblia. A Bíblia do Peregrino, no seu comentário, ela fala que Israel se separou da casa de Davi e escolheram como rei Jeroboão, filho de Nabá, que desviou o culto do Senhor, o culto ao Senhor, e os induziu a cometer grave pecado. A questão no capítulo 17 é adoração, idolatria, aliança, mandamentos e descumprimento da aliança para os israelitas da Samaria e os judeus de Judá. E agora, qual que é o pecado, né? O pecado dos filhos de Israel. Samaria, sim, 12 tribos de Israel. Samaria são filhos de Israel. Então, essa comunidade, ela religiosamente ela é sincrética, ela adora muito Deus, né? E o Israel tem o compromisso, por aliança, de adorar o Deus um, que é o Senhor, que é o Pai, que depois Jesus vai nos dizer. Então havia muitos altares espalhados, que é a pergunta que você fez, com a função de servir a sacrifícios rituais religiosos em locais urbanos e fora dos muros da cidade. A monarquia e líderes religiosos buscaram enfatizar o templo de Salomão como local que o Senhor, o seu Deus, escolheu. Por isso que ela fala assim, você fala que tem que adorar em Jerusalém. Mas não era você, Jesus, que está falando isso. Vocês, judeus, e Jesus é um judeu, dizem que o lugar certo de adorar é Jerusalém. Mas a gente tem um outro templo aqui que adora. Como é que fica isso? Né? Então, quais são as práticas não aceitáveis? Imagens fundidas em bezerros ou de touros, que é o culto cananeu. Os exércitos celestiais, deuses celestiais. Deus Sol, Deus Lua, Vênus, Babilônia. O costume da maioria das religiões antigas, né? E a crença, controle do tempo, do calendário, das estações, do clima, e eles eram considerados muito poderosos. A gente falou então que isso aconteceu por conta do repovoamento geográfico da Samaria, e aí retornando à história dos leões, para a gente não se perder, esses animais selvagens, como a gente diz, era considerado castigo divino, né? Então, animais selvagens, doença, seca, fome, tudo isso eram recursos usados pelos deuses para reduzir a população. E no período assírio, a crença comum era de que os leões eram mal-agouros, leões, lobos, poderiam vir e devastar a terra, né? Deuteronômio, capítulo 32, versículo 24, fala que uma maldição invocada por violações de tratados era a devastação provocada por animais selvagens. Então você invadia geograficamente o outro e rompia um tratado, o animal selvagem vinha e invadia essa terra, que era por conta disso, era um castigo de Deus. Então era tudo muito misturado. Como estão querendo voltar essa mistura agora, viu, gente? É muito preocupante querer voltar a um estado que é laico, cada um dentro da sua religião, e querer misturar agora para poder falar que a maldade humana é culpa de Deus. O Cristo que esse povo está falando aí não é o Cristo que eu conheço. O Deus que esse povo está querendo levar para o governo, principalmente o brasileiro, não é o Deus que eu conheço, não. E está voltando no sincretismo lá da Samaria. A maioria dos povos da antiguidade acreditava que os deuses tinham jurisdição sobre áreas geográficas específicas. E Yahvé, o Deus único, tinha controle sobre a Samaria também. Deveria ser adorado por seus habitantes. No mundo antigo, o pensamento vigente era politeísta, vários deuses.
Por isso que nós estamos vendo um Cristo diferente lá nessa religião neopentecostal do que o Cristo que está na Bíblia e no Evangelho. Porque isso é sincretismo religioso, isso é politeísmo. Estão alegando que Deus encarnou na pessoa, na figura de Jesus. Isso não é verdade. Ele não é Deus, ele é filho de Deus. Ele é um irmão nosso, ele é um espírito evoluído. Quer queira, quer não, durma com esse problema aí. Mas eu não mudo minha conversa não. Vamos estudar e vamos melhorar a coisa. Então no mundo antigo que era politeísta, estamos querendo trazer para cá agora. Por quê? Porque nós somos reencarnação. E a gente precisa parar com atavismo. Senão a gente sintoniza, perde a razão e volta lá para o mundo primitivo. Daqui a pouco nós vamos estar achando que o coronavírus é castigo de Deus. Voltando aqui, havia uma lista de deuses, né? Aí eu não vou repetir porque eu já falei de todos esses deuses aqui, né? Mas só para mencionar, né? Não há menção a Sucote e Benote nos registros mesopotâmicos. A Zima aparece numa inscrição arábica em alguns nomes próprios, mas nunca como divindade. Anameleque e Adrameleque são pouco conhecidos, quase nada se sabe deles. São associados pelos estudiosos ao Moloque, como eu disse. Levítico, capítulo 18, versículo 21. Não sacrificarás um filho teu a Moloque pelo fogo, profanando o nome do teu Deus. Né? Quando falava de relações sexuais lá em Levítico 18, capítulo 21. Falando que o sacrifício para esse Deus era um ferimento do não matarás, dos mandamentos dos 10 lá. Deuteronômio, capítulo 18, versículo 10, falando sobre os profetas. Não haja entre os teus quem queime seus filhos e filhas. Então, falando mais uma vez que o sacrifício, né, de filhos a esses deuses era um pecado. Conclusão, são mencionados 7 divindades para 5 nações, falando disso. Pode-se considerar como correta a interpretação antiga, que toma a palavra de Jesus como referência à sua desaprovação, ao sincretismo religioso e à prática errada de adoração dos samaritanos. O conceito de profeta para os samaritanos tinha maior profundidade que para os judeus. Por isso que ela disse, ela reconhece a figura de Jesus como o maior dos profetas. Tá certo? Por isso que eles têm até hoje uma dificuldade em reconhecer Jesus como Messias. E já a samaritana já o reconheceu de pronto, pela conversa dela. A conversa entre Jesus, né, que é o judeu, com a samaritana, o assunto central ali é o lugar de adoração. E a grande discussão que existia entre os judeus e entre os samaritanos peraí, nós somos filhos de Israel. Onde que o Deus único deve ser adorado? Na Samaria ou na Judéia? Por isso a questão dos 2 templos que é falado aqui no texto. Tá certo? Que era o lugar de adoração. E aí Jesus põe uma pá de cal. Os judeus estão errados, os samaritanos também. Lugar de adorar a Deus no seu coração. Como? Em espírito e em verdade. Deuteronômio, capítulo 12, versículo 25, a pergunta. O lugar que Deus escolherá. Que lugar é esse, né? Deus vai escolher um lugar. Jesus está dizendo, o lugar que Deus escolheu é o coração humano. Capítulo 3, livro Boa Nova, psicografia de Chico Humberto de Campos. Jesus fala para Hanã, passo por aqui para implantar o reino de Deus. O reino de Deus? Que é para ti reino de Deus? Ele vai dizer que é o coração humano, o lugar onde habitará Deus para sempre. A partir do momento que a gente reconhecer e praticar o ensino de Jesus, né? Não é Messias com uma arma na mão. Esse local precisa ser descoberto, né? A Bíblia samaritana, que tinha uma Bíblia samaritana, né? Falou que o lugar que o Senhor escolheu foi a Samaria. A Bíblia judaica falava que Deus escolheria esse lugar. Para os samaritanos, o lugar seria Gerizim ou Gerazim.
conforme Gênesis 2, 12, 6, Êxodo, Deuteronômio, várias menções aqui, onde foi erigido o templo samaritano. Qual que é a resposta de Jesus, né? É em Sião, ou Jerusalém, ou Gerazim? Jesus vai dizer nenhum deles. Uma nova ordem se inicia. Não é onde se adora a Deus, mas como se adora Deus. Esse que é o importante para Jesus e para o próprio Deus. Jesus revela parte do como falando de adorar o Pai. Jesus fala da casa de seu Pai. Jesus fala que Deus é Pai. A mulher samaritana, como muitos cristãos cometem o equívoco de imaginar que só é possível adorar a Deus coletivamente, com eles, numa determinada localidade, circunscrição geográfica. Onde quer que te busque, o encontrarão, e qualquer lugar para Deus é santo chão. Na Umbanda, adorar a Deus é santo chão, no centro espírita é santo chão, na sua casa é santo chão, no templo protestante, neopentecostal, evangélico, católico, é santo chão. Como adorar é que é a grande questão. O culto dos judeus era um culto que buscava a salvação. O que é a salvação? Para Jesus, nós cometemos um pecado, errei o alvo. Salvação, salvar você, tirar você do pecado, voltar para o alvo. Então, Jesus vai dizer, a hora da salvação vem agora. Onde que é o lugar que Deus habita? Toda a terra é a habitação do nome e da glória de Deus. E aqui nós podemos entender todo o universo. Não é? A mensagem de Jesus é a mensagem da esperança. Né? E ele está falando que essa esperança significa compreendermos Deus verdadeiro, do fundo da nossa alma, com o nosso espírito, em verdade, conhecimento universal de Deus. Né? A fala de Jesus está no futuro, mas todas as condições da era que a gente ainda não colocou em nossos corações já estavam presentes desde quando Jesus estava conversando com a samaritana. A adoração a Deus em espírito e verdade já devia ser naquele momento, mas também pode ser agora. A gente então ensarrilhar e banhar as nossas armas que estamos usando agora entre irmãos, entre religião, hoje, no século XXI, aqui no Brasil, principalmente com relação a questões políticas e religiosas que estão se miscuindo e não deveria, não é? Nós já poderíamos baixar a nossa espada como Pedro fez, parar de cortar a orelha do próximo, parar de matar o irmão, parar de achar que bandido bom é bandido morto, querer o mal da pessoa, né? Nós temos que ter cuidado. Sacrifício de um coração humilde, contrito, grato e adorador, devoção sincera de coração em todos os momentos da vida. Isso é o que Jesus está ensinando nesse capítulo aqui, nessa conversa com a samaritana. As expectativas dos samaritanos e dos judeus, isto é, um profeta semelhante a Moisés e um príncipe da casa de Davi, satisfaziam-se ao mesmo tempo em Jesus, aquele que pediu água para a samaritana. Era alguém maior que Jacó, e ela entendeu isso. Mas a sociedade da época era machista. Os próprios discípulos de Jesus já vêm olhando para ele assim, como um rabi está conversando com uma mulher. Sociedade machista, até hoje. Até hoje. Tem a conversa de homem, conversa de mulher. E nós precisamos parar com isso. Quando veio um discurso machista das últimas eleições, aumentou sobremaneira o número de homens matando mulheres, o número de agressões familiares, o número aquilo que a doutrina espírita chama de tirano do lar aumentou sobremaneira. Sociedade machista. Um rabino judeu não conversaria com uma judia de nascença. Imagina um judeu rabi conversando com uma samaritana que era inimiga dos judeus. Imagina, quanto mais com uma mulher samaritana. Preconceito na veia.
falar um sábio com uma mulher já era estranho e não era convencional, porque a mulher era sinônimo de burro, de falta de inteligência, de conhecimento não é permitido a ela. Naquela época. Esquecendo talvez que as próprias escrituras diz que Eva, ou Rava, mãe da humanidade. Estranho isso, né? Esquecimento do jarro, né? Que é a parábola da renúncia do cerimonial antigo praticado por judeus e por samaritanos, que significa que pela fé em Cristo o cristão recebeu o dom da vida. Mudança de comportamento. Após se encontrar com Jesus, a mulher que não queria a companhia de seus concidadãos, porque ela ia sozinha naquele horário de sexta hora, era meio-dia, sol a pino, quem que vai buscar água nessa hora? Porque todo mundo já falava da vida dela, a gente imagina aqui. Então ela não quer companhia nem das mulheres, nem de ninguém da sociedade para ficar julgando ela. Ela chega lá, dá de cara com Jesus. E ela muda o comportamento, porque ela larga a água, larga o jarro e vai dar a mensagem, ela sai para pregar a boa nova. Encontrei o Messias, encontrei com alguém que é o maior profeta. Ele sabe de mim e de todos vocês. Ele é o Messias. E ela anuncia o Messias encarnado na terra, a boa nova. E aí ela convence aqueles que nem gostavam dela por conta dela ser uma pessoa que para aquela sociedade tinha comportamentos inaceitáveis. Estava no sexto casamento e nem era o casamento verdadeiro, né? E ela vai e transmite a mensagem. Eles creem nela e vão à procura de Jesus eles próprios. Ele estava cansado, com sede e com fome. Jesus mostra o que sacia verdadeiramente um coração humano. E quando a gente tem falta na nossa casa, nós percebemos que nós podemos nos alimentar com pouca coisa e se manter vivo, saudável com essas poucas coisas. Jesus demonstra que foi saciado, revigorado pela oportunidade de prestar uma ajuda espiritual a uma alma carente. Não só de pão viverá o homem. Tanto discípulos quanto a samaritana não entendem inicialmente as palavras de Jesus, né? A mulher não entendeu a questão da água, e quando os discípulos chegam e dão de comer a ele fala, já estou alimentado. Eles falam assim, mas quem deu comida para ele? Ele saiu daqui, ela só tinha água, ele bebeu água ainda, porque até agora não fala que ele bebeu água. Eles chegam com comida e ele não fala que ele comeu, ele já está saciado. O que é que vai saciar um coração humano, verdadeiro? Como é que nós vamos adorar a Deus em verdade e em espírito? Moisés, Deuteronômio, capítulo 8, versículo 3. De tudo que procede da boca do Senhor, disso viverá o homem. E Jesus então está traduzindo a mensagem da Boa Nova para os samaritanos. O discurso dele é de paz entre os discípulos que separaram-se por convicções outras, por religião, por uma série de questões, guerras, poder, enfim. Ele está falando num discurso de paz. Para de discutir que Deus não vai habitar aí, neopentecostal, evangélico, budista, católico, espírita. Deus não vai habitar o seu templo. Deus vai habitar o seu coração, que é um coração que vai trazer a palavra do Senhor. Deus é amor. Então por que você quer matar o outro, cortar a orelhinha do próximo, igual Pedro? Por que nós não vamos fazer o bem? Por que você acha que você é o intérprete da palavra e do castigo divino? Para com isso. Vamos amadurecer, crescer. Jesus ouvia a voz do Pai e fazia a sua vontade. Era essa a sua alegria e a força do seu viver. Então esse é Jesus para nós. E aí ele chega num ponto que ele fala do colher o que o outro semeou. Porque os discípulos de Jesus estão colhendo o que outro semeou. Que outros semearam? Vocês sempre dizem, são 4 meses da semeadura até a colheita. Mas vejam, mal a semente foi lançada e a colheita já está madura. Daí a pouco já vão chegar os samaritanos, para que esses discípulos possam já disseminar a boa nova. Ele acabou de jogar a semente, que é plantar a ideia no coração da samaritana.
A samaritana vai e planta a ideia lá. Eles já vêm em busca, e aí aquela multidão, Jesus então vai falar e vai pregar para todos eles, e os discípulos já podem disseminar a boa nova. Fala assim, você já está colhendo o que acabou de ser plantado, não levou 4 meses. Mas você está colhendo o que outro semeou. Então, para semear a boa nova, tem que semear do jeito que eu semeio. É por isso que a mensagem do Cristo tem que ser cumprida como o Cristo a deixou. Você não é cristão quando você sai dessa cartilha. E no mundo de hoje, nós estamos afetando, o planeta está afetado, porque o homem está destruindo as coisas. E não nisso que vem enchente, que vem casa caindo, que vem o povo. Não é o castigo de Deus, é o povo destruindo as coisas que Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, colocou. Por isso que após mim virão falsos cristos e falsos profetas. Por isso que não tem Messias de arma na mão. Deus, vamos acabar com a maldade na terra. Tudo o que fizeres de bom a esses pequeninos é a mim que estás fazendo. O que fizer de mal a esses pequeninos é a mim que está fazendo. Então tem Jesus na favela que precisa de um cobertor, de um alimento e de emprego, de educação. Ele não precisa de caridade, ele não precisa de sopa, ele precisa de dignidade. É isso que as pessoas precisam aprender. Isso não é comunismo não, e nem socialismo. Isso é cristianismo. Todos são iguais perante Deus. E a sociedade seria mais justa e melhor se nós disseminássemos conhecimento, autonomia, liberdade, livre-arbítrio, cada um definindo o seu próprio destino. Os discípulos de Jesus em todas as gerações vão poder colher os frutos da sua boa nova, plantada lá atrás. Mas não é nem com Jesus. É desde os filósofos, Platão, Aristóteles, que já falavam tudo isso, até de reencarnação. A água viva que a mulher recebe de Jesus se torna uma fonte transbordante em sua vida. A água viva, ela largou o cântaro para trás. O que ela estava levando? A boa nova. Essa é a água viva, a que fica eternamente. Você aprendeu, acabou. Mas para você aprender o bem, você precisa habituar a fazer o bem. Falar é fácil, papagaio fala. Se eu gravar aqui, amanhã repete. Quero ver na hora que eu estiver passando a minha dificuldade na minha casa, minhas necessidades, e eu ter a mesma alegria de escutar. Porque Jesus fala pela boca de quem? Hoje. Pela sua. Nós estamos aqui para fazer esse encontro já adiando, postergando. Não deu para um, não deu para outro. Para mim, todas as vezes não deu. Por conta das dificuldades que não vem ao caso. E essa semana, quando você me passou a mensagem, irmão Beto, vamos para o estudo. Eu falei, cara, ele está falando. A água viva que essa mulher recebe é a boa nova, que se torna a fonte transbordante em sua vida. Outras pessoas começaram a participar desse refrigério, a palavra refrigério, que começa a fruir. Consequência, moral da história: não se cansar de fazer o bem. A alma mais improvável pode ser a testemunha mais eficiente. Então, na hora de pregar, a gente fala assim: vou preocupar com o meu aqui, na minha casa, com os meus problemas, né? Vou largar o trabalho, e aí você vai para essa consequência moral. Não se cansar de fazer o bem. A alma mais improvável pode ser a testemunha mais eficiente. A samaritana, conclusão, né? A samaritana, ela demonstrou que ela tinha uma vida desregrada, mas ela pegou a mensagem do Cristo. Logo que ele conseguiu plantar a semente, ela percebe que realmente
Ele está falando dela, está falando de uma história, está falando de uma situação ali, né? Como é que resolveu a pacificação dos leões naquela terra, né? Será que pacificou mesmo o leão? Cada um de nós traz essa fera no seu coração. Enquanto a gente ficar misturando com o sincretismo religioso que a gente tem, né? Misturando religião com política, misturando a bondade que nós devemos expor, transbordá-la como essa água, não, a gente está fazendo bondade para aquele que a gente escolhe, que é assim: se você tem a mesma opinião que eu tenho, então faço a bondade para você, mas se você não tem, não vou fazer, você não merece. Para com isso, isso é a questão do mundo dos eleitos. A mensagem do Cristo não é essa. A mensagem do Cristo é: vamos abrandar com Deus essa fera que há em você, mas é você que vai abrandar, não é um sacerdote, não é um culto externo, não é ir para ir para um templo qualquer e falar mal de espírita, de reencarnação, de médium, ou dos guias lá da Umbanda, ou dos católicos, ou das outras filosofias, achando como se nós aqui espíritas fôssemos donos da verdade, de jeito maneira. Não somos não, mas você também não é. A gente precisa amar. A gente precisa amar uns aos outros. É isso que ele falou. A conclusão é que os samaritanos convidaram um mestre judeu para ficar com eles. Então a palavra do Cristo é pacificadora. Um judeu foi habitar 2 dias entre os samaritanos. Vocês não sabem disso, mas vou contar uma passagem aqui. Tem uma pergunta e também tem uma obra mediúnica, onde antes disso aqui acontecer, João fala com Jesus: mestre, ninguém deu pouso lá na Samaria para o senhor e nem quer repartir comida ou quer vender para nós, porque nós somos judeus. O senhor quer que eu reze para o céu para vir raios e trovões e destrua a Samaria? Trazer o fogo do céu para destruir a Samaria? Isso João, o discípulo amado, perguntando para Jesus. Aí isso aqui acontece. Jesus fica lá, Jesus transforma, mas Jesus conclui com João, que não é o Batista, é o evangelista, lá na parábola que a gente chama de o bom samaritano. Naquela parábola, o bom não era o judeu. Ele mostrou todos os erros do judeu, porque o judeu não conseguia adorar a Deus interiormente, só exteriormente. Então ele não podia ajudar o cara que estava caído. Quem que ajudou o caído? Um samaritano. E aí, né, de certo, João evangelista deve ter ficado com muita vergonha, né? Isso aqui aconteceu. Os samaritanos não tiveram medo que Jesus recusasse o seu pedido, porque fizeram de coração. Jesus lhes ganhou a confiança, e a colheita, além daqueles que foram até o poço, se estendeu a outras pessoas daquela cidade que também creram nele. Talvez esta seja a mesma cidade que foi evangelizada por Filipe anos mais tarde, que ela já havia sido preparada para aquela passagem do mestre, né, junto a essa passagem dele com a mulher samaritana. E nesse caso explicaríamos muitos eventos da pronta aceitação de grandes multidões que acreditaram, que aceitaram, que são evidenciadas nos Atos dos Apóstolos, né? Capítulo 8, versículo 5, e uma outra possível aplicação também para o versículo 38, né? Então muitos vieram até Filipe e se permitiram ser evangelizados, né? Então o testemunho, né, sobre o Cristo, a mulher samaritana com seus concidadãos de terceiros, que não substitui também a experiência pessoal. Eu quero dizer o seguinte: a mulher foi lá e anunciou o Cristo. Eles ouviram a mulher e foram até o Cristo. Voltaram para ela e falaram assim: mas nós não acreditamos por causa de você. Mas eles acreditaram por causa dela, sim, porque eles foram até lá. Mas por causa dela não foi eficiente. O que foi eficiente?
quando eles tiveram a experiência deles com Cristo. Essa é a mensagem subliminar. Nós precisamos ter, cada um de nós, a nossa experiência com Cristo. Quando você anuncia o anticristo, que é aquele que mata, que usa arma, que faz maldade e que tem o povo eleito, que o resto precisa viver na miséria porque é o castigo, a peste, a praga, esse é o anticristo. A sua experiência com Jesus ele não está boa. Precisa melhorar essa experiência. É uma experiência pessoal, no seu coração, adorando em espírito e em verdade a Deus, porque essa experiência com Jesus, entender a palavra dele para entrar em conexão é com o Pai. E o Pai é esse, né? Que joga luz, chuva, alimento para o justo e para o injusto. A experiência pessoal com Jesus comprova que todo o seu ensino é verdadeiro. A fé que nos recoloca no alvo. Então a salvação é isso, colocar-nos na direção correta. Jesus é o que ensina o caminho, por isso que ele é modelo e guia, por isso que ele é o caminho, a verdade e a vida. Para aquelas pessoas, Jesus não era só um profeta como Moisés, mas o Salvador do mundo. Olha aonde chega. Salvador do mundo. O título de Jesus, 2 vezes no Evangelho de João, se harmoniza com a afirmação do capítulo 3, versículo 17, onde Deus enviou seu Filho ao mundo para que o mundo fosse salvo por ele. Deus não enviou-se a si mesmo. Deus enviou obra, criatura, Jesus, carne, osso, sangue na terra. Viveu, morreu na cruz, se materializou como Espírito por mais 40 dias e terminou seu ministério deixando sua boa nova. Nossa fala termina aqui. Hoje foi bem emocionante, dizendo que a nossa experiência com Jesus e a experiência de Jesus com os samaritanos sugere que a sua missão ali era a primeira missão fora do judaísmo. Ele já está mostrando que Jesus não veio só para o povo escolhido, eleito. Ele veio para os povos fora do judaísmo. Ele também não veio só para a sua igreja. Ele veio para o meu templo também. Ele não veio só para o seu coração, ele veio para o meu também. Em Atos, capítulo 1, versículo 8, o padrão se repete, pois os apóstolos também deveriam ser as testemunhas do Cristo em Jerusalém, em toda a Judéia, na Samaria e até nos confins da terra. É isso.